Imagine um colibri suspenso no ar sobre uma flor de hibisco em uma tarde úmida perto de Macapá, no Brasil. As asas batem 80 vezes por segundo. Uma maravilha da bioengenharia que cria a ilusão de imobilidade absoluta. Para o observador humano sentado na varanda, o mundo é estático, firme e seguro. O café na xícara não treme. As árvores não se inclinam. O horizonte é uma linha fixa, desenhada por uma mão divina e inabalável. No entanto, essa tranquilidade é a maior mentira que os nossos sentidos já nos contaram. Na realidade, tanto o pássaro quanto o observador, a flor e a varanda estão se movendo a uma velocidade alucinante. Eles estão presos à superfície de uma esfera colossal que gira incansavelmente no vazio escuro. Neste exato momento, na linha do Equador, tudo e todos estão viajando para o leste a aproximadamente 1.670 km por hora. É uma velocidade superior à barreira do som, mais rápida do que a bala disparada por um rifle de precisão. Nós não sentimos essa velocidade pela mesma razão que não sentimos o movimento em um avião de luxo voando em cruzeiro com as janelas fechadas. O movimento é constante, suave e compartilhado por tudo ao nosso redor, inclusive pela atmosfera que respiramos. Nós evoluímos durante bilhões de anos para ignorar essa viagem supersônica, assumindo a rotação como uma constante fundamental, tão certa quanto a gravidade. Mas e se a grande máquina parasse? Não estamos falando de uma desaceleração gradual ao longo de milênios, como o atrito das marés que lentamente rouba a energia rotacional da Terra e afasta a Lua. Estamos falando de um evento súbito, um travamento cósmico. Imagine que uma mão titânica, surgida das profundezas do hiperespaço, agarrasse o planeta e o obrigasse a uma parada instantânea em 0 segundos. O silêncio daquela tarde em Macapá seria quebrado não por um som, mas pela manifestação mais violenta da física newtoniana, já testemunhada no sistema solar. Isaac Newton, ao escrever seus Principia, definiu a primeira lei do movimento, a lei da inércia. Ela declara que um objeto em movimento permanecerá em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção, a menos que uma força externa haja sobre ele. Quando a Terra para, a rocha sólida, o manto e o núcleo param. Mas tudo o que não está fundido à crosta continua sua jornada para o leste. No instante zero, o solo sob seus pés desacelera de 1.600 km por hora para zero. Você, no entanto, não. O resultado é que cada ser humano, cada animal, cada árvore, cada edifício e cada gota de oceano situada na região equatorial é subitamente arremessada, lateralmente, a uma velocidade supersônica. Não é uma queda, é uma projeção balística. Imagine estar no para-brisa de um carro esportivo a 1.600 km por hora, que colide contra uma parede de concreto indestrutível. A Terra é o carro. Você é o passageiro sem cinto de segurança. O corpo humano se tornaria um projétil de carne e osso, movendo-se mais rápido que o som. O impacto inicial contra qualquer obstáculo a leste, seja uma parede ou uma montanha, pulverizaria a matéria biológica instantaneamente. Mas mesmo que você estivesse em um campo aberto, a morte seria inevitável e imediata, pois a própria atmosfera se tornaria o algoz. Este é o verdadeiro horror do grande travamento. O ar tem massa. O ar tem inércia. Quando o planeta para, a atmosfera continua girando. O que antes era uma brisa suave transforma-se em um piscar de olhos, em um vento de 1.670 km por hora. Para colocar isso em perspectiva, os furacões mais devastadores da categoria 5 possuem ventos de 250 km por hora. O que ocorreria aqui
Não é uma tempestade. É uma explosão de ar em movimento. Uma onda de choque planetária que viaja mais rápido que o som que ela carrega. Esse vento supersônico agiria como uma lixa atômica. Ele não apenas derrubaria edifícios, ele os atomizaria. As estruturas de concreto e aço seriam cisalhadas em suas bases, transformadas em estilhaços e depois em poeira, juntando-se a um fluxo turbulento de detritos que rasparia a superfície da Terra até a rocha-mãe. Florestas inteiras, como a Amazônia ou as selvas do Congo, seriam arrancadas pela raiz e desintegradas em segundos, transformando a biomassa verde em um plasma orgânico irreconhecível. A fricção desse vento contra o solo parado geraria um calor inimaginável. O ar, comprimido e arrastado contra a topografia imóvel, começaria a brilhar. A energia cinética da atmosfera, subitamente convertida em calor turbulento, poderia elevar a temperatura do ar a centenas de graus, incinerando instantaneamente qualquer coisa que milagrosamente tivesse sobrevivido ao impacto inicial da inércia. Aqueles que estivessem longe do Equador poderiam ter uma chance marginalmente melhor, mas apenas por uma questão de graus de sofrimento. A velocidade de rotação da Terra diminui à medida que nos movemos em direção aos polos. Em Londres ou Paris, a velocidade de projeção seria de cerca de 1000 km por hora. Ainda fatal, ainda supersônica, ainda capaz de varrer a civilização do mapa, como quem limpa migalhas de uma mesa. Apenas nos exatos polos geográficos, no ponto de pivô dessa bailarina cósmica, a inércia lateral seria teoricamente zero. Um explorador parado exatamente sobre o polo sul geográfico sentiria um solavanco. Talvez fosse derrubado pela súbita mudança no momento angular, mas não seria arremessado para o horizonte. Ele se levantaria, sacudiria a neve de sua parca e olharia ao redor, confuso pelo silêncio repentino das comunicações globais. Mas sua segurança seria efêmera. Ele olharia para o horizonte e veria algo que a mente humana mal consegue processar. Longe dali, nas latitudes médias e tropicais, a atmosfera supersônica estaria colidindo consigo mesma e com as cadeias de montanhas, criando vórtices de destruição titânicos. O atrito do ar estaria criando tempestades elétricas de magnitude bíblica, relâmpagos contínuos iluminando um céu obscurecido por continentes inteiros, transformados em poeira. O som desse cataclismo, um rugido grave e constante que faria os ossos vibrarem, levaria horas para viajar até os polos, mas chegaria. E então haveria a água. Os oceanos, assim como a atmosfera, não estão presos à rocha. Eles são fluidos. Quando a bacia rochosa da Terra para, a água continua. Imagine o Oceano Atlântico. Bilhões de toneladas de água salgada movendo-se subitamente para o leste, a velocidades de jato. A água se acumularia, ignorando a gravidade momentaneamente em favor do momento linear. Tsunamis não são a palavra adequada. Estamos falando de megatsunamis, paredes de água com quilômetros de altura, movendo-se a velocidades supersônicas, invadindo os continentes com uma força que reescreveria a geografia do planeta em questão de minutos. A costa leste das Américas seria obliterada, varrida por ventos de terra. A costa oeste da Europa e da África receberia o impacto direto do oceano voador. A água penetraria centenas, talvez milhares de quilômetros terra adentro, raspando o solo até o leito rochoso, apagando qualquer vestígio de que a humanidade um dia existiu ali. Onde antes havia cidades vibrantes, restaria apenas a pedra nua e polida, brilhando sob um sol indiferente. Este cenário apocalíptico nos força a confrontar uma verdade desconfortável sobre nossa existência. Vivemos em um equilíbrio precário
dependentes de forças que mal compreendemos e que certamente não controlamos. A rotação da Terra é o batimento cardíaco do nosso ambiente, o motor que impulsiona o ciclo dia-noite, que regula as temperaturas, que molda os ventos e as correntes. É uma dança que dura 4,5 bilhões de anos. A energia contida na rotação da Terra é vasta, uma bateria cinética acumulada desde a formação do Sistema Solar, quando nuvens de gás e poeira colapsaram e começaram a girar, conservando seu momento angular. Nós somos os beneficiários dessa herança cósmica, passageiros de um carrossel que nunca parou. Mas, neste experimento mental aterrorizante, o grande travamento é apenas o começo. O primeiro ato de uma tragédia em 7 partes. Porque se a Terra parasse e a inércia tivesse feito seu trabalho sujo, varrendo a superfície limpa de vida complexa, algo ainda mais estranho começaria a acontecer. O planeta agora estaria imóvel em relação às estrelas. O Sol não se poria mais. A Lua continuaria sua órbita, mas a dança gravitacional mudaria para sempre. O campo magnético, gerado pelo dínamo do núcleo em rotação, começaria a falhar. Enquanto a poeira da civilização destruída assenta lentamente sobre um mundo silencioso e varrido pelo vento, o sobrevivente hipotético nos polos veria o Sol parar no céu, recusando-se a descer ou subir. Um dia eterno começaria em um hemisfério e uma noite eterna no outro. E nas profundezas da Terra, o magma, também sujeito à inércia, estaria respondendo à parada súbita com suas próprias consequências geológicas devastadoras. A crosta terrestre, torturada por tensões de cisalhamento inimagináveis, estaria prestes a se romper. O que acontece quando o escudo que nos protege do vento solar desaparece? O que acontece quando um lado do mundo ferve e o outro congela? Imagine uma catedral de silêncio erguida sob a abóbada noturna. Um observador solitário, de pé nas areias frias do Egito Antigo ou nos pavimentos de pedra da Roma Imperial, olha para cima. O que ele sente é a solidez inabalável da rocha sob seus pés. O mundo é uma bigorna, maciça, pesada e, acima de tudo, imóvel. O céu, por outro lado, é um mecanismo de relojoaria frenético, onde as estrelas giram como diamantes incrustados em esferas de cristal, rodopiando em torno de nós, prestando homenagem à nossa importância central no cosmos. Para compreender o horror visceral de uma Terra que para, devemos primeiro mergulhar na longa e árdua jornada que a humanidade percorreu apenas para aceitar que ela se move. Durante milênios, a imobilidade não era apenas uma observação sensorial. Era um dogma teológico e filosófico. A ideia de que estamos girando a velocidades supersônicas desafiava o senso comum mais básico. Se a Terra girasse, argumentavam os antigos, os pássaros seriam deixados para trás. As nuvens seriam arrancadas do céu e as torres de pedra desmoronariam sob a força de tal vendaval cósmico. Cláudios Ptolemaios, o grande astrônomo de Alexandria, codificou essa ilusão em um sistema de complexidade estonteante. Para manter a Terra fixa no centro do universo, ele foi forçado a inventar epiciclos sobre epiciclos, rodas dentro de rodas matemáticas, para explicar por que os planetas errantes às vezes pareciam recuar no céu noturno. Era um modelo de uma beleza frágil e barroca, uma gaiola dourada construída para proteger o ego humano da vastidão fria da realidade. Acreditávamos que éramos o palco imóvel, onde o drama do universo se desenrolava, e não apenas mais um ator dançando na escuridão. Mas a matemática, em sua pureza silenciosa, começou a sussurrar uma verdade diferente. Séculos se passaram sob a cúpula de Ptolomeu.
até que um cônego polonês, trabalhando na solidão de uma torre em Frombork, ousou desmantelar a máquina. Nicolau Copérnico não empunhava uma espada, mas sim geometria. Ele percebeu que a monstruosa complexidade dos epiciclos desaparecia se, e apenas se, tivéssemos a coragem de remover a Terra do centro e colocá-la em movimento. Foi um ato de humildade intelectual que beirava a traição cósmica. Ao fazer a Terra girar, ele simplificou os céus, mas condenou a humanidade a viver em um carrossel perpétuo. No entanto, a tinta de Copérnico era apenas uma sugestão teórica, até que Galileu Galilei apontasse seu tubo óptico para a escuridão. O que ele viu destruiu a perfeição das esferas antigas. Vênus tinha fases como a Lua. Júpiter tinha seus próprios súditos, luas que dançavam ao seu redor, indiferentes à Terra. O universo não girava exclusivamente para nós. A batalha que se seguiu não foi apenas sobre astronomia, mas sobre a própria natureza da realidade e da percepção. Galileu nos pediu para negar nossos próprios sentidos. Ele nos convidou a entrar no porão de um grande navio navegando em um mar calmo. Lá embaixo, com as escotilhas fechadas, ele argumentou que não poderíamos distinguir se o navio estava parado ou se movendo com velocidade constante. As gotas de água cairiam retas na bacia. As borboletas voariam com igual facilidade em todas as direções. Esta foi a gênese da relatividade, a compreensão de que o movimento é um estado compartilhado. Nós não sentimos a rotação porque somos parte dela, fundidos com a atmosfera, os oceanos e o solo por uma gravidade que nos une a este grande veículo planetário. A heresia de Galileu foi revelar que a tranquilidade que sentimos é uma ilusão, mascarando uma velocidade vertiginosa de 1.600 km por hora no Equador. Ainda assim, mesmo com a aceitação do modelo heliocêntrico, faltava algo. Durante séculos, a rotação da Terra foi deduzida observando o céu. Olhávamos para fora para entender o que acontecia aqui dentro. Faltava uma prova interna, um experimento que pudesse ser realizado em uma sala fechada, sem janelas para as estrelas, que demonstrasse inequivocamente que o chão estava se movendo. Foi preciso esperar até uma manhã fria de inverno em 1851, em Paris, para que essa prova se manifestasse com uma elegância assombrosa. Léon Foucault, um físico que compreendia a poesia da mecânica, suspendeu um peso de latão de 28 quilos na cúpula altíssima do Panteão. O fio de aço, com 67 metros de comprimento, era tão fino que quase desaparecia na penumbra da abóbada. Abaixo dele, um círculo de areia úmida aguardava o toque de uma ponta metálica presa à base do pêndulo. Uma multidão se reuniu, composta por cientistas céticos e parisienses curiosos. Havia uma tensão no ar, a mesma tensão que precede um veredicto. Foucault não estava apenas balançando um peso, ele estava interrogando a própria estrutura do espaço. Quando o pêndulo foi libertado, ele começou a oscilar em um arco longo e hipnótico. De acordo com as leis de Newton, um pêndulo livre de forças externas deve manter seu plano de oscilação fixo no espaço absoluto. É como se o pêndulo estivesse ancorado nas estrelas distantes, imune às trivialidades do que acontece no chão. No início, parecia apenas um balanço monótono, de vai e vem. Mas, à medida que os minutos se transformavam em horas, algo extraordinário aconteceu. A marca deixada pela ponta na areia começou a se deslocar. A cada oscilação, o pêndulo parecia girar ligeiramente no sentido horário. Mas o pêndulo não estava girando. O plano de oscilação permanecia leal à sua orientação original no tecido do universo.
Era o chão do Panteão, era Paris, era a França inteira que estava girando sob ele. A multidão assistiu, hipnotizada, enquanto a terra se revelava. Não era necessário olhar para o sol ou para as constelações. A rotação estava ali, escrita na areia, visível a olho nu. O planeta estava torcendo-se sob seus pés. Foucault havia trazido o céu para a Terra, transformando o Panteão em um observatório onde o objeto de estudo não eram as estrelas, mas a própria plataforma em que estavam. Aquele pêndulo oscilante era um lembrete silencioso e implacável da energia cinética colossal que habita nosso mundo. Cada traço na areia era uma assinatura da inércia planetária, a mesma inércia que mantém nossos oceanos contidos e nossa atmosfera respirável. Aquele movimento lento e majestoso do fio de aço representava a estabilidade da nossa existência. Imagine agora a violência necessária para atrair essa elegância. Pense na energia acumulada em bilhões de anos de giro, a herança angular deixada pela nuvem de poeira primordial que formou o sistema solar. O experimento de Foucault nos mostrou a graça desse movimento contínuo. Ele nos mostrou que a rotação não é um caos, mas uma ordem. É o batimento cardíaco dinâmico do planeta. Ao contemplarmos a história de como descobrimos esse movimento, desde os epiciclos de Ptolomeu até o peso de latão em Paris, percebemos o quão fundamental ele é para a nossa concepção de realidade. Lutamos contra dogmas religiosos e limitações sensoriais para provar que a Terra gira. Celebramos essa descoberta como o triunfo da razão. Mas e se essa dança cósmica, que levamos milênios para compreender, fosse subitamente interrompida? Se o pêndulo de Foucault, em vez de traçar seus belos padrões de rotação na areia, de repente pendesse imóvel, ou pior, fosse arremessado violentamente contra as paredes do Panteão, pela desaceleração súbita da estrutura ao seu redor. A beleza da física que Foucault demonstrou se transformaria instantaneamente na mecânica da aniquilação. Aquele fio de aço, mantendo seu plano fixo entre as estrelas, é um fio de vida. A rotação que ele revela é a guardiã do nosso clima, a escultora dos nossos dias e noites, a força invisível que dita o ritmo da biosfera. Ao provarmos que a Terra se move, provamos também que somos passageiros de um veículo com um momento linear, aterrorizante. O silêncio do espaço não nos protege. Apenas a constância do giro nos mantém seguros. E agora que entendemos a magnitude do que significa mover-se, podemos começar a vislumbrar a catástrofe absoluta do que significaria parar. Pois a energia não desaparece, ela se transforma. E se a energia de rotação de um planeta inteiro não tiver para onde ir, ela encontrará um caminho através de tudo o que existe na superfície. A heresia do movimento tornou-se a nossa lei. Mas o que acontece quando a lei é quebrada? Imagine um silêncio mais profundo do que o abismo oceânico, uma escuridão mais absoluta do que a noite sem lua. Estamos flutuando no vazio, mas não é um vazio estéril, é um útero. Diante de nós, estende-se uma catedral de gás e poeira, vasta e fria, uma nuvem molecular gigante que se estende por anos-luz através do cosmos. Não há sol, não há terra, não há testemunhas. Apenas átomos de hidrogênio, hélio e vestígios de poeira estelar antiga, flutuando em um sono criogênico que durou eras. Esta é a nebulosa solar, o berço da nossa existência. Para entender a violência catastrófica de uma parada repentina da Terra, devemos primeiro compreender a majestade da força que nos colocou em movimento. A rotação do nosso planeta não é um acidente,
nem um capricho dos deuses celestiais. É uma relíquia. É um fóssil de movimento, preservado por 4,5 bilhões de anos. Uma herança direta daquele momento em que o caos decidiu se tornar ordem. A tranquilidade desta nuvem primordial é enganosa. A gravidade, paciente e implacável, está sempre à espreita, puxando cada átomo em direção a cada outro átomo. Mas o equilíbrio é mantido pela pressão térmica, o movimento aleatório das partículas que resiste ao colapso, até que algo perturba o sono do gigante. Talvez tenha sido a onda de choque de uma supernova próxima, a morte explosiva de uma estrela massiva que enviou ondulações através do espaço, comprimindo o gás e a poeira. Ou talvez tenha sido apenas a passagem de um braço espiral da galáxia, agitando as águas tranquilas do nosso berçário estelar. Seja qual for o gatilho, o equilíbrio se rompe. A gravidade vence. A nuvem começa a cair sobre si mesma. O que era vasto e difuso começa a se tornar denso e quente. E é aqui, neste colapso titânico, que nasce a rotação. Na natureza, o movimento perfeitamente linear é uma ficção matemática. A turbulência reina. À medida que a nuvem colapsa, os movimentos aleatórios das partículas de gás não se cancelam perfeitamente. Há um leve desequilíbrio, uma preponderância infinitesimal de movimento em uma direção. Pode parecer insignificante, um mero suspiro no meio da tempestade, mas à medida que a nuvem encolhe, esse suspiro se transforma em um furacão. Aqui entra em cena uma das leis mais sagradas e inquebráveis da física, o princípio da conservação do momento angular. Imagine uma patinadora artística no centro de um lago congelado. Ela começa a girar com os braços estendidos, movendo-se lentamente, graciosamente. Então, em um movimento fluido, ela recolhe os braços contra o peito. Instantaneamente, sem nenhum empurrão externo, sua rotação acelera violentamente. Ela se torna um borrão de movimento. A física por trás disso é elegante em sua simplicidade e aterrorizante em sua escala. O momento angular é uma medida da quantidade de rotação que um objeto possui, dependendo de sua massa, velocidade e de quão espalhada essa massa está em relação ao centro. A lei dita que, em um sistema isolado, essa quantidade deve permanecer constante. Quando a patinadora recolhe os braços, ela reduz a distribuição de sua massa. Para que o momento angular total permaneça inalterado, a velocidade deve aumentar para compensar. A natureza exige esse pagamento. A nebulosa solar é a nossa patinadora cósmica. À medida que a gravidade puxa o gás e a poeira para o centro, reduzindo o tamanho da nuvem de anos-luz para meras unidades astronômicas, a rotação imperceptível inicial é amplificada exponencialmente. O que era uma deriva lenta torna-se um vórtice furioso. A força centrífuga gerada por essa rotação começa a lutar contra a gravidade no equador da nuvem, achatando a esfera de gás em um disco protoplanetário. É como a massa de uma pizza sendo girada no ar por um chefe, esticando-se em um disco plano e giratório. No centro desse disco, a pressão e a temperatura sobem a níveis inimagináveis, acendendo a fornalha nuclear que se tornará o nosso Sol. Mas ao redor dele, no disco rodopiante de detritos, a dança continua. A poeira começa a se aglomerar. Grãos microscópicos colidem e se fundem, mantidos juntos por forças eletrostáticas e, eventualmente, pela própria gravidade. Eles formam seixos, depois rochas, depois montanhas voadoras. Estes são os planetesimais, os blocos de construção dos planetas. E eles não estão parados. Eles orbitam o recém-nascido Sol, e eles próprios giram. Cada colisão é uma transferência de energia e movimento.
Quando um planetesimal gigante se choca com outro, eles não apenas se fundem, eles impartem rotação um ao outro. A Terra primitiva foi forjada neste caos de impactos. Ela cresceu, engolindo seus irmãos e irmãs, e com cada refeição, ela herdava o momento angular deles. Imagine a Terra recém-nascida não como o mármore azul e verde que conhecemos, mas como uma bola de fogo rodopiante, girando tão rápido que um dia durava apenas 6 horas. A superfície era um oceano de magma, chicoteado por ventos supersônicos em uma atmosfera de rocha vaporizada. A forma do planeta era visivelmente oblata, inchada no Equador pela violência de sua própria rotação. Toda essa energia cinética, toda essa fúria rotacional, é o que chamamos de inércia de rotação. É uma conta de energia que foi depositada há 4 bilhões e meio de anos e que temos gastado muito lentamente desde então. A Lua, formada a partir de um desses impactos cataclísmicos, tem agido como um freio gravitacional, roubando lentamente o momento angular da Terra e alongando nossos dias de 6 para 24 horas, através da fricção das marés. Mas a reserva de energia permanece colossal. A rotação da Terra não é apenas um movimento, é uma estrutura. É a razão pela qual o planeta tem a forma que tem. É a força invisível que guia os ventos alísios e curva as correntes oceânicas. É a memória dinâmica daquela nuvem de gás original, codificada na rocha e na água. Quando falamos sobre a Terra parar, não estamos falando apenas sobre o fim de um movimento. Estamos falando sobre a dissipação instantânea de uma energia que foi acumulada durante o nascimento do Sistema Solar. Estamos propondo desfazer o trabalho da gravidade e do tempo em um único segundo horrível. A energia não pode ser criada, nem destruída, apenas transformada. Se a patinadora no gelo fosse subitamente parada por uma parede invisível, toda a sua energia cinética de rotação teria que ir para algum lugar. Seus ossos se quebrariam, o gelo se estilhaçaria, o calor seria gerado pelo impacto. Agora, aplique isso a um planeta de 6 sextilhões de toneladas. Aquele momento angular, aquela herança da nebulosa primordial, precisa ser convertida. Se a rotação cessar, a energia cinética se transforma em calor, em deformação, em destruição. A crosta terrestre, que flutua sobre o manto como uma fina camada de gelo sobre um lago escuro, não foi projetada para suportar tal desaceleração. A própria rocha se comportaria como um fluido sob tal estresse. Portanto, giramos. Giramos porque nascemos de uma nuvem que colapsou. Giramos porque a conservação do momento angular é a lei que rege a arquitetura do universo. Somos prisioneiros de uma dança que começou antes de haver olhos para vê-la. Cada nascer do sol, cada pôr do sol, é uma repetição daquela pirueta inicial da patinadora cósmica, um eco silencioso da formação da nossa estrela. Mas o que acontece quando a música para? O que acontece quando a lei da inércia é violada por uma força impossível? Se a rotação é a memória do nosso nascimento, a parada repentina é o trauma de um renascimento violento. O planeta não apenas pararia, ele gritaria. A atmosfera, os oceanos e as próprias placas tectônicas, todos viajando a velocidades supersônicas no Equador, de repente encontrariam um obstáculo imóvel, o chão sob eles. A distinção entre o ar e a terra, entre o mar e a montanha, deixaria de existir. Tudo o que não estivesse ancorado na rocha fundamental, e muito do que estava, seria lançado para o leste, em uma tempestade balística de proporções bíblicas. A atmosfera continuaria a girar, transformando-se em um vento global que se moveria mais rápido do que a velocidade do som. Uma onda de choque atmosférica
capaz de nivelar qualquer estrutura humana em instantes. Nós olhamos para o chão e ele parece sólido, imóvel, mas é uma ilusão. Estamos em cima de um carrossel que nunca parou, viajando a 1.600 km por hora, sem sentir a brisa, protegidos apenas pela harmonia de que tudo se move junto. Quebre essa harmonia e você libera os fantasmas da nebulosa solar. A estabilidade do nosso mundo é, paradoxalmente, construída sobre este movimento perpétuo. É o giro que mantém o ciclo dia-noite temperado. É o giro que, através de mecanismos complexos no núcleo, ajuda a sustentar o escudo que nos protege do Sol. Mas, fundamentalmente, é o giro que conta a história de quem somos. Somos poeira de estrelas que aprendeu a dançar. E se a dança terminasse, não seria um silêncio que se seguiria. Seria o som de 4 bilhões de anos de história sendo rasgados em um único instante. A energia trancada na rotação da Terra é equivalente a trilhões de arsenais nucleares detonando simultaneamente. Parar a Terra é liberar o fogo da criação de uma só vez. Enquanto contemplamos a catástrofe hipotética, devemos reverenciar a realidade física. A rotação não é apenas um detalhe, é a essência dinâmica da matéria no universo. Galáxias giram, estrelas giram, planetas giram. Até mesmo os elétrons possuem uma propriedade intrínseca, chamada spin. O universo abomina a estática. A imobilidade é a morte. O movimento é a vida. Ao entendermos como a Terra ganhou sua rotação, percebemos quão profundamente antinatural seria perdê-la. Seria necessário um evento de energia igual e oposta para contrariar a inércia de um planeta inteiro. Uma colisão planetária, talvez. Ou a intervenção de uma força gravitacional tão vasta que escapa à nossa compreensão imediata. Mas vamos supor que o impossível aconteça. Vamos supor que a mão de um gigante cósmico desça e segure a Terra, forçando-a à submissão estática. O momento angular se foi. A patinadora caiu. O gelo quebrou. O que resta nos escombros desse mundo parado? Como a física reorganizaria a realidade em um planeta onde o Sol se recusa a se pôr e a noite se recusa a terminar? A resposta não está apenas na destruição imediata, mas na longa e agonizante transformação que se seguiria. Pois quando a rotação para, a forma da Terra, moldada por eras de força centrífuga, torna-se subitamente errada. O oceano, que foi puxado para o Equador pela rotação, sentiria subitamente o chamado desimpedido da gravidade polar. As águas começariam a migrar. Esta não seria uma onda comum, nem mesmo um tsunami. Seria a redistribuição global de todos os oceanos do mundo. 2 oceanos polares massivos começariam a se formar, deixando para trás um megacontinente equatorial, uma terra de ninguém emergindo das profundezas, unindo todos os continentes existentes em um anel de terra seca e sufocante ao redor da cintura do mundo. A Terra parada seria um planeta alienígena, irreconhecível para aqueles que evoluíram sob o ciclo rítmico do dia e da noite. Mas antes de examinarmos as consequências a longo prazo dessa nova geografia, devemos enfrentar o horror imediato da desaceleração. A energia cinética tem que ir para algum lugar, e o primeiro lugar para onde ela vai é para a atmosfera. O ar não sabe que a Terra parou. Ele carrega a memória da velocidade, e é nesta fronteira invisível entre o solo estático e o céu furioso que o verdadeiro pesadelo começa. ATO 4. A migração dos oceanos. Isaac Newton, em seus momentos de contemplação solitária sob a luz de velas do século XVII, imaginou a Terra não como uma esfera perfeita, mas como uma mandarina esmagada. Ele teorizou que um planeta em rotação, girando sobre seu próprio eixo,
inevitavelmente se alargaria na cintura. Era uma batalha invisível entre duas divindades titânicas. A gravidade, que puxa tudo para o centro em um abraço esférico perfeito, e a rotação, que empurra a massa para fora, desafiando o colapso. Durante bilhões de anos, essas duas forças mantiveram uma trégua tensa. A rotação venceu a batalha na linha do Equador, erguendo uma montanha de água de quilômetros de altura, um bojo planetário que, para nós, parecia simplesmente o nível do mar. Mas agora, com o silêncio da paragem, a trégua foi quebrada. A mão invisível que segurava os oceanos contra o céu desapareceu. Aquela força fictícia, mas vital, que chamamos de centrífuga, evaporou-se no momento em que o mundo travou. O que resta agora é a tirania absoluta da gravidade. E a gravidade é uma escultora que despreza imperfeições. Ela exige a esfera. Ela exige que todas as águas busquem o ponto de menor energia potencial, o ponto mais próximo do núcleo denso e ferroso do planeta. Para a crosta rochosa, rígida e teimosa, a adaptação a essa nova realidade levará a eras geológicas. A rocha tem memória, ela resiste, mas a água é fluida, obediente e imediata. A água não espera. Começa então o maior deslocamento de massa líquida desde a formação dos primeiros mares no Oceano. Não é uma onda solitária, nem um tsunami provocado por um terremoto, mas algo muito mais sinistro e inexorável. É a própria geometria do oceano sendo reescrita. O nível do mar, aquele conceito que os marinheiros usaram por milênios para navegar pelas estrelas, deixa de ser uma constante global. Ele se torna uma ladeira. Imagine um oleiro que retira subitamente as mãos da argila molhada que gira. A forma colapsa. Na Terra estática, o Equador, inchado de rocha, está agora muito mais distante do centro do planeta do que os polos achatados. Para a água, o Equador tornou-se subitamente o topo de uma montanha, e os polos, o fundo de um vale profundo. A física dita uma ordem simples e aterrorizante. Tudo deve descer. Os oceanos começam a escorregar. No hemisfério norte, a migração é lenta no início, quase imperceptível, como a respiração de um gigante adormecido. Mas a cada hora que passa, o horizonte avança sobre a Terra. O Oceano Atlântico e o Pacífico Norte não estão apenas subindo. Eles estão se movendo geograficamente, arrastando trilhões de toneladas de água salgada em direção ao Ártico. A Europa, berço de civilizações e guerras, torna-se a primeira vítima deste novo dilúvio matemático. O Mar do Norte incha, engolindo os Países Baixos, não com a violência de uma tempestade, mas com a certeza de uma equação resolvida. As barreiras do Tamisa são insignificantes diante de um oceano que decidiu mudar de endereço. Londres, com sua história de incêndios e pragas, enfrenta agora o destino de Atlântida. As águas sobem pelos pináculos das catedrais, transformando ruas em desfiladeiros submarinos, onde os relógios parados nas torres submersas marcam o fim do tempo humano. A Rússia e o Canadá, vastas extensões de taiga e tundra, vêem suas fronteiras do norte dissolverem-se. A Sibéria transforma-se num mar interior gelado, uma bacia colossal que recebe o fluxo implacável vindo do sul. O que antes era terra firme, torna-se o leito de um novo oceano polar. A geografia política é apagada. Não há mais nações, apenas arquipélagos de picos de montanhas que perfuram a superfície de uma calota de água escura e fria. Enquanto o norte se afoga, o sul espelha a catástrofe. A Antártida, já coberta de gelo, é cercada por um anel de água cada vez mais profundo, isolando ainda mais o continente branco do resto do mundo moribundo. Mas o horror mais estranho, a visão mais alienígena,
não está onde a água chega, mas de onde ela parte. Na região equatorial, o processo é inverso e igualmente dramático. O mar está recuando, não como uma maré baixa que promete retorno, mas como uma drenagem definitiva. O nível da água cai metros por dia, revelando segredos que foram guardados na escuridão e sob pressão esmagadora por éons. Imagine estar na costa do Brasil ou na África Ocidental. O mar se afasta, revelando primeiro a plataforma continental, com seus sedimentos de areia e vida marinha agonizante. Depois, o talude continental, o grande declive que leva às profundezas, é exposto ao ar rarefeito. Cadeias de montanhas submarinas emergem como espinhas dorsais de bestas pré-históricas, gotejando lama e sal. Navios naufragados, galeões espanhóis carregados de ouro e submarinos da Segunda Guerra Mundial, enferrujados e esquecidos, encontram-se subitamente encalhados em terra seca, expostos a um sol impiedoso. O Oceano Atlântico é cortado ao meio. Onde antes havia água separando a América do Sul da África, surge agora uma ponte de terra colossal, lamacenta e desolada. O fundo do mar torna-se superfície. As fossas abissais, antes reinos de escuridão absoluta e criaturas bioluminescentes, tornam-se vales áridos. A vida que evoluiu para suportar a pressão de 300 atmosferas explode ou sufoca instantaneamente sob o céu aberto. O planeta está sendo redesenhado em tempo real. A Terra, vista do espaço, já não é a joia azul que Carl Sagan descreveu. Ela adquiriu uma aparência grotesca e bandada. 2 grandes oceanos cobrem os polos norte e sul, separados por um vasto supercontinente contínuo que circunda o Equador. Este novo supercontinente, que poderíamos chamar de Terra Equatória, é uma paisagem de pesadelo geológico. É composto pelo antigo assoalho oceânico, coberto de basalto vulcânico e sedimentos de carbonato de cálcio, agora cozinhando sob a radiação solar direta. Não há rios, pois a água doce também obedece à gravidade e flui para os polos. Não há chuva, pois as nuvens migraram junto com a atmosfera. Sim, a atmosfera. O ar, sendo um fluido tal qual a água, também sente a perda da força centrífuga. A camada gasosa que nos protege e nos permite respirar também escorrega para os polos. No novo supercontinente equatorial, o ar torna-se perigosamente rarefeito. A pressão atmosférica cai drasticamente. Caminhar sobre o antigo leito do Oceano Pacífico seria como caminhar no topo do Monte Everest, ou talvez na superfície de Marte. O céu escurece para um violeta profundo, quase negro, mesmo ao meio-dia, pois há menos moléculas de ar para dispersar a luz azul do Sol. Nesta cintura de terra morta, o silêncio é absoluto. O som não se propaga bem no ar rarefeito. As carcaças de baleias e lulas gigantes apodrecem lentamente, preservadas pela secura extrema e pelo frio que chega com a noite eterna, de um lado do planeta, ou pelo calor calcinante do dia eterno do outro. A redistribuição da massa de água altera o próprio equilíbrio rotacional da Terra, ou o que restou dele se considerarmos apenas a forma. O momento de inércia do planeta muda. Se a Terra ainda tivesse algum vestígio de movimento, essa mudança na distribuição de peso faria o planeta oscilar loucamente, como um peão desequilibrado prestes a cair. Mas na imobilidade, isso apenas adiciona tensão à crosta. O peso de trilhões de toneladas de água pressionando os polos começa a deformar a litosfera. A crosta, sob os novos oceanos polares, afunda, enquanto a crosta equatorial, livre do peso da água, começa a erguer-se num processo de rebote isostático lento e violento, provocando terremotos que não tem ninguém para testemunhar. A humanidade,
ou o que restou dela, após os ventos supersônicos iniciais, encontra-se dividida. Os sobreviventes nas latitudes médias enfrentam um dilema cruel. Ir para o norte ou para o sul significa enfrentar as águas ascendentes, o frio e a escuridão dos novos oceanos polares. Ir para o Equador significa enfrentar o vácuo, a radiação e a desolação de um deserto de sal e basalto. Somos forçados a habitar as margens estreitas entre o dilúvio e o vácuo, uma faixa precária de terra habitável, onde a atmosfera ainda é respirável e a água ainda não engoliu o solo. A ironia final desta transformação é histórica. Durante séculos, exploradores buscaram a passagem do Noroeste, um caminho marítimo através do gelo do Canadá para conectar o Atlântico ao Pacífico. Agora, a natureza abriu essa passagem, mas ao custo de afogar o mundo que desejava usá-la. E no Equador, onde os navegadores antigos temiam as calmarias e os monstros marinhos, agora existe uma estrada de terra que permitiria a um homem caminhar da Europa à América, se ele conseguisse prender a respiração por tempo suficiente. O planeta tornou-se um mundo de dois domínios segregados: os domínios da água profunda e fria nos topos do mundo e o domínio da rocha nua e sufocante no meio. A vida, que sempre dependeu do equilíbrio delicado entre a terra e o mar, entre a evaporação e a precipitação, encontra-se diante de um divórcio brutal. O ciclo da água está quebrado. Enquanto observamos as águas cobrirem as ruínas de Estocolmo e São Petersburgo, percebemos que a forma dos nossos continentes, os contornos que desenhamos em mapas e defendemos com exércitos, eram apenas acidentes temporários, mantidos por um giro planetário que tomávamos como garantido. A estabilidade era uma ilusão cinética. E agora, com o mapa mundi transformado numa caricatura irreconhecível, com a Europa submersa e o fundo do Atlântico exposto ao vácuo, surge uma nova questão, talvez a mais perturbadora de todas. Com a atmosfera drenada para os polos e o escudo magnético falhando, o que acontece com a radiação cósmica que agora bombardeia o novo supercontinente exposto? O Sol, antes doador da vida, olha para a cintura nua da Terra com um olhar de fogo não filtrado, preparando o palco para uma esterilização que fará o dilúvio parecer misericordioso. Nas sombras iluminadas por velas do ano de 1600, o médico da corte da rainha Elizabeth I, William Gilbert, debruçou-se sobre uma esfera de magnetita. Ele observou como uma pequena agulha de bússola, suspensa por um fio, inclinava-se em direção à pedra, imitando o comportamento dos navegadores nos vastos oceanos. Em sua obra monumental, The Magnet, Gilbert propôs uma ideia que na época parecia feitiçaria, mas que era a mais pura verdade física. A própria Terra é um gigantesco ímã. Durante 4 bilhões de anos, esse ímã colossal cantou uma canção silenciosa para o vazio, uma área eletromagnética que manteve a escuridão à distância. Mas agora, com a parada súbita da rotação planetária, o silêncio desce sobre as profundezas. O que acontece na superfície? Os oceanos deslocados, as cidades em ruínas, os ventos supersônicos, é apenas a manifestação visível de uma morte muito mais profunda. A verdadeira catástrofe está ocorrendo a 3.000 quilômetros abaixo de nossos pés, onde o coração da máquina terrestre começa a falhar. Imagine o núcleo externo da Terra não como uma rocha sólida, mas como um oceano furioso de ferro e níquel líquidos, fervendo a temperaturas que rivalizam com a superfície do Sol. Durante eras, esse metal fundido fluiu em espirais complexas, impulsionado pelo calor primordial da formação do planeta, e organizado pela rotação da Terra. É uma dança cósmica que
governada pela força de Coriolis, a mesma força que torce os furacões na atmosfera. Quando a Terra girava, ela torcia esse ferro líquido em colunas helicoidais, transformando o movimento convectivo em corrente elétrica, e essa corrente, por sua vez, gerava o campo magnético. É o que os físicos chamam de geodínamo. Mas sem a rotação, a força de Coriolis desaparece instantaneamente. O oceano de ferro no centro do mundo perde seu maestro. As colunas organizadas de metal líquido, que antes marchavam em ordem para gerar nosso escudo, desmoronam em turbulência caótica. A convecção térmica continua. O calor ainda tenta escapar do núcleo sólido interno para o manto. Mas sem o giro planetário para alinhar esses movimentos, o efeito de autoexcitação do dínamo cessa. As correntes elétricas que percorriam o ventre do planeta começam a dissipar-se, transformando-se em calor inútil através da resistência ômica, desvanecendo-se como o eco de um sino que foi tocado pela última vez. Na superfície, a agulha da bússola, que guiou exploradores por milênios, perde seu norte. Ela gira sem rumo, influenciada apenas por depósitos locais de minério de ferro, cega e muda. Mas a perda da navegação é a menor das nossas preocupações. O que perdemos não foi apenas uma direção, mas a nossa pele. Acima da atmosfera, no vácuo negro, uma batalha invisível e eterna sempre foi travada. O Sol, nossa estrela-mãe, é uma entidade violenta. Ele não nos envia apenas luz e calor, mas expele constantemente um fluxo de partículas carregadas, prótons e elétrons viajando a velocidades supersônicas. Este é o vento solar. Durante toda a história da vida biológica, a magnetosfera da Terra interceptou esse fluxo mortal muito acima de nossas cabeças. Como a proa de um navio cortando as ondas, o campo magnético desviava o vento solar, forçando-o a contornar o planeta e se reconectar na cauda magnética, longe de nós. Agora, a proa desapareceu. O navio está parado e o mar invade o convés. À medida que o dínamo colapsa, a magnetosfera encolhe. O escudo invisível, que se estendia por dezenas de milhares de quilômetros no espaço, recua até tocar o topo da atmosfera e, finalmente, evapora. O céu, antes um palco sereno para a passagem das nuvens, torna-se uma zona de guerra radiológica. As primeiras vítimas são os satélites que restaram em órbita. Sem a proteção magnética, seus circuitos eletrônicos são fritos por partículas de alta energia. A infraestrutura de comunicação remanescente silencia-se definitivamente. Mas o bombardeio não para no espaço. Ele desce. O vento solar começa a interagir diretamente com a ionosfera e a alta atmosfera. É um processo de erosão em escala planetária, uma lixa cósmica esfregando contra o ar que respiramos. Quando partículas solares de alta velocidade colidem com moléculas de oxigênio e nitrogênio, elas transferem energia cinética bruta. É como um jogo de bilhar atômico, onde as bolas são lançadas para o esquecimento. As moléculas atmosféricas ganham velocidade suficiente para escapar da gravidade da Terra, perdendo-se para sempre no espaço profundo. Este fenômeno, conhecido como pulverização catódica ou sputtering atmosférico, começa a descascar a Terra camada por camada. A camada de ozônio, nosso filtro solar natural contra a radiação ultravioleta, é a primeira linha de defesa a ser aniquilada. As reações químicas complexas que mantinham o ozônio estável são interrompidas pelo influxo de radiação ionizante. A molécula O3 é quebrada. O escudo químico falha logo após o escudo magnético. Sem o ozônio, a superfície da Terra é banhada por luz ultravioleta, em comprimentos de onda,
que a biologia terrestre nunca teve que suportar. O DNA, a molécula helicoidal que codifica a vida, é extremamente sensível a essa radiação. Para qualquer organismo que tenha sobrevivido aos tsunamis e aos ventos globais dos capítulos anteriores, sair à luz do dia torna-se uma sentença de morte. A radiação UVC e UVB quebra as ligações químicas nas células da pele e das plantas, causando queimaduras imediatas e destruição genética irreversível. A fotossíntese, a base de toda a cadeia alimentar, torna-se impossível na superfície. As folhas queimam, o fitoplâncton ferve em radiação e a base da vida colapsa. Mas o horror não vem apenas do Sol. O universo profundo também está observando. Sem o campo magnético para defleti-los, os raios cósmicos galácticos, núcleos atômicos acelerados por explosões de supernovas distantes e buracos negros vorazes, chovem sobre a Terra sem impedimentos. Essas partículas possuem energias ordens de magnitude superiores às do vento solar. Elas penetram profundamente no solo e na água. Elas atravessam rochas. Elas iniciam cascatas de partículas secundárias, chuvas de muons e nêutrons que esterilizam até mesmo os abrigos subterrâneos rasos. A Terra começa a brilhar no espectro invisível. Auroras boreais, antes restritas aos polos onde as linhas de campo convergiam, agora poderiam aparecer em qualquer lugar, mas não como belas cortinas de luz dançante. Elas seriam borrões difusos e doentios de brilho atmosférico, marcando os locais onde a atmosfera está sendo arrancada violentamente. O céu azul, resultado da dispersão de Rayleigh, começa a mudar. À medida que a densidade atmosférica cai e a composição química é alterada pela ionização constante, o céu pode assumir tonalidades estranhas, acobreadas ou violetas, um hematoma celeste que nunca cura. Para entender o destino final deste processo, não precisamos olhar para simulações teóricas. Precisamos apenas olhar para o nosso vizinho no céu noturno, Marte. Há 4 bilhões de anos, Marte era um mundo azul. Tinha oceanos profundos, rios sinuosos e uma atmosfera espessa. Tinha, crucialmente, um campo magnético global gerado por um dínamo ativo em seu núcleo. Mas, por ser menor que a Terra, o núcleo de Marte esfriou mais rápido. O dínamo parou. A proteção magnética desapareceu. O vento solar, implacável e paciente, começou seu trabalho de erosão. Ao longo de éons, ele arrancou a atmosfera marciana, transformando um mundo habitável em um deserto gelado e oxidado. A água evaporou para o espaço ou congelou no subsolo. A vida, se é que existiu lá, foi extinta ou forçada a se esconder nas profundezas da crosta. A Terra parada está agora no caminho expresso para se tornar um novo Marte. O processo que levou centenas de milhões de anos no planeta vermelho seria acelerado aqui, exacerbado pelas mudanças térmicas extremas, causadas pela falta de rotação. De um lado, o hemisfério diurno cozinha sob um sol implacável, sem a proteção do ozônio. Do outro, o hemisfério noturno congela, fazendo a atmosfera colapsar termicamente. A água, essencial para a vida, começa um novo e terrível ciclo. Nos oceanos que restam no lado iluminado, a radiação ultravioleta quebra as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, leve e energético, escapa para o espaço num processo chamado escape de Jeans. O oxigênio, deixado para trás, reage violentamente com as rochas da superfície, oxidando o ferro presente na crosta. A Terra começará, lenta mas inexoravelmente, a enferrujar. O azul vibrante e o verde das florestas darão lugar ao vermelho ocre e ao marrom da poeira estéril. Não é apenas uma mudança climática, é uma mudança de estado planetário.
Estamos testemunhando a transição de um mundo vivo, um sistema homeostático que se autorregula, como a hipótese de Gaia sugere, para um pedaço de rocha morta, submetido apenas às leis da geologia e da física nuclear. A complexidade biológica, construída ao longo de bilhões de anos de evolução, é desmantelada pela simplicidade brutal da radiação. Nas profundezas dos oceanos abissais, perto das fontes hidrotermais, a vida pode persistir por um tempo. Esses ecossistemas, independentes da luz solar e protegidos por quilômetros de água que absorvem a radiação, talvez não percebam imediatamente que o céu acima morreu. Mas mesmo lá, o relógio está correndo. Sem a circulação oceânica, impulsionada pela rotação e pelos ventos, a oxigenação das águas profundas cessa. A anoxia se espalha como um manto sufocante. O oceano torna-se estagnado, um lago podre em escala global. O escudo invisível que tomamos como garantido, aquela força fantasmagórica que Gilbert descobriu com sua pequena agulha de ferro, era a única coisa que separava o paraíso do inferno. Sem ele, a Terra é apenas mais um alvo na galeria de tiro da galáxia, exposta à fúria de estrelas distantes e à respiração abrasadora do nosso próprio Sol, enquanto a atmosfera se torna cada vez mais rarefeita, permitindo que meteoritos de todos os tamanhos atinjam o solo sem se desintegrar. A superfície começa a se assemelhar à face esburacada da Lua. Crateras novas abrem feridas na paisagem oxidada. O silêncio do espaço desce cada vez mais, pois o ar necessário para transportar o som está desaparecendo. Neste cenário desolador, onde a proteção magnética é uma memória e o ar é um recurso em extinção, o que resta da humanidade e da biosfera enfrenta um dilema existencial. A superfície é inabitável. O espaço é inacessível. A única fronteira restante é para baixo. Mas quanto tempo uma civilização pode sobreviver enterrada na crosta de um planeta que está sendo esterilizado por fora e esfriando por dentro? Será que a vida é apenas um acidente temporário, um fungo na superfície de uma pedra que teve a sorte de girar? Nos desertos da antiga Mesopotâmia, os primeiros astrônomos ergueram zigurates para mapear o caos do céu. Eles temiam que, se os rituais falhassem, o sol se recusaria a nascer, ou pior, se recusaria a partir, queimando o mundo com um olhar fixo e impiedoso. Para eles, o movimento era a vida, a estagnação era a morte. Hoje, nas ruínas silenciosas de um mundo que parou, aquele medo ancestral se manifestou com uma precisão física aterrorizante. O relógio cósmico não quebrou, mas seus ponteiros tornaram-se tão lentos que o tempo, como o conhecíamos, deixou de existir. Imagine uma moeda lançada ao ar, girando em um borrão de prata, capturando a luz de todos os ângulos. Enquanto gira, a moeda mantém uma temperatura uniforme, compartilhando o calor da mão que a lançou. Agora, imagine que essa moeda pouse na palma da mão e fique imóvel. Um lado pressionado contra a pele quente, o outro exposto ao frio do ar condicionado. A Terra tornou-se essa moeda estática. Entramos agora no ato sexto, o reino do crepúsculo. Neste novo paradigma, a tirania do relógio de 24 horas foi abolida. Como a Terra parou de girar em seu eixo, mas continua sua valsa orbital ao redor do Sol, a definição de dia e noite foi reescrita pelas leis da mecânica celeste. O Sol não mais cruza o céu com a pressa habitual. Ele se move com uma lentidão excruciante, percorrendo o zodíaco apenas porque a própria Terra se move em sua órbita. Um dia agora dura exatamente um ano. Isso significa que, para qualquer observador na superfície, o Sol nasce no oeste e leva 6 meses inteiros para atravessar o firmamento antes de se pôr no leste.
6 meses de luz ininterrupta. 6 meses de escuridão abissal. Não são apenas estações. São épocas geológicas comprimidas em um ciclo anual de fogo e gelo. Vamos voltar nossos olhos primeiro para o hemisfério iluminado, o lado da moeda voltado para a fornalha estelar. Aqui, o conceito de meio-dia estende-se por semanas. Sem a noite para permitir que o calor irradie de volta para o espaço, a energia solar acumula-se implacavelmente. É como encher uma chaleira e soldar a tampa enquanto o fogo continua aceso. A termodinâmica, essa legisladora cruel do universo, dita que a energia deve ir a algum lugar. Nos primeiros meses deste longo dia, as temperaturas sobem muito além dos limites da tolerância biológica. As florestas tropicais, outrora pulmões úmidos do planeta, secam e incendeiam-se espontaneamente, transformando-se em tempestades de fogo continentais que aniquilam a matéria orgânica, deixando para trás apenas cinzas e carbono. Mas o verdadeiro horror começa nos oceanos. A água tem uma alta capacidade térmica, agindo como um amortecedor climático. Mas mesmo o vasto Pacífico não pode resistir ao olhar fixo de uma estrela por milhares de horas consecutivas. A temperatura da superfície do mar ultrapassa os 50, depois os 60 graus Celsius. A evaporação torna-se violenta. O oceano não está apenas aquecendo, ele está fervendo em câmera lenta. Isso cria uma atmosfera supersaturada de vapor de água. E como o vapor de água é um gás de efeito, estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Desencadeia-se um ciclo de feedback positivo. O planeta veste um casaco de lã num dia de verão. O calor entra, mas não consegue sair. O resultado meteorológico é o nascimento dos hiperfuracões. Em um mundo giratório, a força de Coriolis torce os ventos em espirais organizadas. Sem a rotação, a dinâmica dos fluidos muda. O ar quente sobe verticalmente no ponto subsolar, o local onde o Sol está a pino, criando uma coluna de baixa pressão tão profunda que parece um buraco no céu. O ar circundante corre para preencher esse vazio, não em espirais graciosas, mas em linhas retas e radiais de violência incalculável. Essas tempestades não se movem. Elas estacionam sobre os oceanos ferventes, crescendo até cobrirem hemisférios inteiros, alimentadas pela energia térmica infinita de um Sol que se recusa a dormir. São motores de calor do tamanho de continentes, bombeando vapor para a estratosfera, onde a radiação ultravioleta quebra as moléculas de água, permitindo que o hidrogênio escape para o espaço, sangrando lentamente os oceanos da Terra até a secura total. Mas a física exige equilíbrio. Enquanto um lado do mundo arde em um apocalipse de vapor, o outro lado mergulha no silêncio do zero absoluto. Viajemos para o antípoda, o lado noturno. Aqui, o Sol se pôs há 3 meses e não nascerá por mais 3. A escuridão é absoluta, quebrada apenas pela luz fraca das estrelas distantes e, talvez, pela luminescência fantasmagórica das auroras que ainda dançam, confusas, em um campo magnético moribundo. Sem a luz solar, a Terra irradia seu calor armazenado para o vácuo negro do espaço. O resfriamento é rápido e brutal. As temperaturas despencam para 50, 80, 100 graus abaixo de zero. Os oceanos deste lado não fervem, eles se solidificam. Uma crosta de gelo forma-se rapidamente na superfície, espessando-se metros por dia, até que os mares se tornem pistas de patinação globais, escondendo águas negras e líquidas apenas nas profundezas abissais, onde o calor geotérmico do núcleo ainda sussurra promessas de calor. Mas o frio traz consigo um fenômeno ainda mais estranho e aterrorizante, algo que raramente vemos fora dos laboratórios de criogenia
ou das luas distantes de Saturno e Netuno. A atmosfera começa a falhar. O ar que respiramos é um gás, mantido nesse estado pela energia cinética de suas moléculas. Quando a temperatura cai o suficiente, essa energia se dissipa. A lei dos gases ideais nos diz que, à medida que a temperatura cai, a pressão também deve cair. No coração do lado noturno, o frio torna-se tão intenso que o dióxido de carbono não consegue mais permanecer gasoso. Ele sofre deposição, passando diretamente de gás para sólido. Começa a nevar, mas não é neve de água, é neve de gelo seco. Flocos cristalinos de CO2 caem do céu negro, cobrindo as ruínas das cidades congeladas com um manto branco imortal. Se a temperatura cair ainda mais, para cerca de 200 graus negativos, os próprios componentes principais da atmosfera, o nitrogênio e o oxigênio, começam a liquefazer. Imagine a chuva, não de água, mas de ar líquido. O céu literalmente cai sobre nossas cabeças. Oceanos de nitrogênio líquido acumulam-se nas depressões geográficas. Lagos de oxigênio azul pálido brilham sob a luz das estrelas, altamente combustíveis, esperando apenas uma faísca que nunca virá. Essa disparidade térmica entre o hemisfério fervente e o hemisfério criogênico cria a maior máquina de vento da história do sistema solar. A atmosfera no lado quente expande-se violentamente. A atmosfera no lado frio colapsa e condensa. Isso cria um gradiente de pressão global. O ar do lado quente é sugado com força titânica em direção ao vácuo criado no lado frio. Este é o grande vento atmosférico, uma corrente de jato ao nível do solo que corre do dia para a noite, cruzando a linha que divide a luz da sombra. Ventos supersônicos varrem a superfície do planeta, transportando o calor do lado iluminado na tentativa desesperada da termodinâmica de equalizar o sistema. Mas a diferença é grande demais. Esses ventos não trazem alívio, eles trazem erosão. Montanhas são lixadas até se tornarem colinas. Arranha-céus que sobreviveram aos terremotos iniciais são agora derrubados como castelos de cartas pelo sopro contínuo de um furacão planetário. E no meio desse caos de fogo e gelo existe uma linha, uma fronteira tênue, o terminador, a zona do crepúsculo. É uma faixa estreita, um anel ao redor da Terra, onde o Sol está perpetuamente no horizonte, nem alto o suficiente para queimar, nem ausente o suficiente para congelar. Aqui, em teoria, a temperatura poderia ser amena. Aqui, a água poderia permanecer líquida. É para esta faixa precária que a vida remanescente deve migrar se quiser sobreviver. Imagine as grandes migrações da pré-história, mas em uma escala desesperada. Manadas de animais, caravanas de sobreviventes humanos, todos perseguindo o pôr do sol, movendo-se constantemente para permanecer na sombra protetora do terminador, enquanto a Terra orbita o Sol. Eles se tornam nômades planetários, condenados a caminhar para sempre, para não serem consumidos pela luz ou engolidos pela escuridão. Mas a vida no terminador não é um refúgio idílico, é um campo de batalha meteorológico. É aqui que o ar superaquecido do dia colide com o ar gélido da noite. A zona de convergência cria tempestades constantes, nevascas eternas de um lado e chuvas torrenciais do outro. O céu é um perpétuo crepúsculo cinzento, iluminado por relâmpagos que nunca cessam, o trovão sendo a única música deixada em um mundo moribundo. A agricultura torna-se impossível nos moldes tradicionais. Não há estações de cultivo, apenas a necessidade constante de movimento. As plantas que não podem desenraizar-se e andar morrem. Apenas os organismos mais simples, ou
Aqueles capazes de hibernação profunda e ciclos reprodutivos rápidos têm chance. O ecossistema simplifica-se. A complexidade, essa joia da evolução forjada ao longo de bilhões de anos de estabilidade climática, desmorona. A humanidade, se ainda persistir, teria que voltar a uma existência subterrânea ou nômade, vestindo trajes que protegem tanto do calor quanto do frio, colhendo a energia dos ventos furiosos que uivam entre os mundos. As antigas nações, fronteiras e economias são conceitos risíveis agora. Só existe a geografia da sobrevivência, a zona da luz, a zona da morte e a faixa da vida. Olhando do espaço, a Terra não se parece mais com a mármore azul que os astronautas da Apollo fotografaram com tanta reverência. Ela se transformou em um globo ocular grotesco. A íris é o lado queimado, marrom e coberto de nuvens de vapor. A esclera é o lado branco, congelado e coberto de neve de dióxido de carbono. E entre eles, a pupila dilatada do terminador, o último refúgio onde a biologia luta contra a física. Mas mesmo este equilíbrio precário é temporário, pois a parada da rotação desencadeou forças que vão além da atmosfera e dos oceanos. Nas profundezas, onde a rocha se comporta como um fluido viscoso, o núcleo da Terra sentiu a mudança. E a proteção invisível que ele gera, o escudo que nos defende dos fantasmas do espaço, está prestes a desaparecer. O que acontece quando o escudo cai e o próprio cosmos decide invadir? Imagine um relógio de sol antigo, esculpido em mármore, nas ruínas de uma praça romana. Durante milênios, a sombra do gnomon varreu a pedra, marcando a passagem inexorável das horas, um metrônomo silencioso ditado pela pirueta do planeta. Mas agora, a sombra estagnou. Ela se transformou em uma mancha escura e permanente, queimada na pedra pela persistência implacável de uma estrela que se recusa a se pôr. Não há mais meio-dia, nem vésperas, nem matinas. O tempo, como o concebemos, não deixou de existir, mas perdeu sua âncora física. O relógio de sol tornou-se um monumento à inutilidade, uma lápide para o ritmo que outrora governava a biosfera. Neste silêncio final, contemplamos o verdadeiro custo da imobilidade. Não estamos mais lidando com o cataclismo imediato dos oceanos transbordando ou das placas tectônicas se partindo, mas com a lenta e agonizante asfixia de um mundo que esqueceu como respirar. A Terra, agora despojada de seu giro, torna-se um palco dividido em dois extremos de horror termodinâmico. De um lado, o grande deserto solar. Sem a rotação para distribuir o calor, a atmosfera do lado diurno, exposta incessantemente à fusão nuclear do Sol, começa a se comportar de maneiras que desafiam nossos modelos meteorológicos anteriores. O ar não circula mais nas familiares células de Hadley, que levavam umidade e frescor das zonas temperadas para o Equador. Em vez disso, forma-se um superciclone estacionário, uma tempestade de calor que nunca se dissipa. A temperatura sobe muito além do que a biologia, baseada em carbono, pode suportar. Os oceanos que restaram no hemisfério iluminado não apenas evaporam, eles fervem. A água, a essência da vida, transforma-se em um vapor sufocante que satura a atmosfera superior, agindo como um gás de efeito estufa de proporções bíblicas, acelerando ainda mais o aquecimento até que a superfície se assemelhe às planícies vulcânicas de Vênus. As florestas não queimam simplesmente, elas sublimam, transformando-se em cinzas instantâneas sob o olhar fixo de um sol tirânico. Do outro lado do globo, reina a noite eterna. Aqui, a ausência de luz solar direta mergulha o hemisfério em um frio que rivaliza com as luas geladas de Júpiter.
A atmosfera, privada de energia térmica, começa a perder volume. O nitrogênio e o oxigênio, os próprios gases que enchem nossos pulmões, esfriam até se condensarem. Começa a chover ar líquido. Eventualmente, neva dióxido de carbono. O lado noturno torna-se um vácuo parcial, sugando o ar superaquecido do lado diurno em ventos supersônicos que atravessam a zona do terminador, a fronteira entre a luz e a treva. É nesta faixa estreita de crepúsculo perpétuo que os últimos vestígios da humanidade ou da vida complexa poderiam tentar se agarrar à existência. Mas não seria uma vida de estabilidade. Seria uma batalha constante contra tempestades de cisalhamento, onde o ar quente em expansão colide violentamente com o ar frio em contração. A zona habitável seria uma trincheira de caos meteorológico, varrida por ventos que fariam os furacões mais fortes da história registrada parecerem brisas suaves. No entanto, a tragédia mais profunda não é climática, mas biológica. A vida na Terra não apenas evoluiu sobre um planeta giratório, ela evoluiu por causa dele. Cada fita de DNA, cada enzima, cada comportamento instintivo está codificado com a expectativa de mudança. O ritmo circadiano não é apenas um hábito de dormir e acordar. É o relógio mestre molecular que governa a replicação celular, a produção de hormônios e a reparação do corpo. As cianobactérias, os arquitetos originais da nossa atmosfera oxigenada, dependem da luz cíclica para regular a fotossíntese e a fixação de nitrogênio. Sem a alternância de luz e escuridão, a maquinaria celular entra em colapso. As plantas, incapazes de fechar seus estômatos no frescor da noite para conservar água, secariam em questão de horas no lado diurno ou congelariam no lado noturno. A cadeia alimentar, essa estrutura complexa de transferência de energia, desmoronaria na base. Imagine as grandes migrações animais, as baleias que navegam pelos oceanos, os pássaros que cruzam continentes, todos guiados por um mapa estelar e solar que agora é inútil. Eles vagariam confusos em um mundo onde o instinto é uma bússola quebrada, marchando para a morte no gelo ou no fogo. A própria definição de sono, essencial para a cognição e a sobrevivência dos mamíferos, perderia seu gatilho ambiental. A loucura tomaria conta das mentes complexas, presas em uma insônia eterna, sob um sol que nunca pisca, ou em uma letargia depressiva, sob uma escuridão sem fim. Geologicamente, o planeta começa a assumir uma forma mais perfeita e terrível. Sem a força centrífuga que o abalava no Equador, a Terra busca a forma de uma esfera perfeita. Mas a crosta é rígida e a transição é lenta e dolorosa. O que resta é um globo liso, onde os antigos continentes são irreconhecíveis, submersos ou expostos de maneiras novas, mas irrelevantes, pois não há ninguém para mapeá-los. O campo magnético, outrora um escudo dinâmico, gerado pelo dínamo giratório do núcleo, desvanece-se até se tornar um fantasma residual. Sem ele, o vento solar começa a descascar a atmosfera, camada por camada, como um escultor cinzelando uma pedra, até que a Terra fique nua diante da radiação cósmica. O silêncio que se segue é absoluto. Não é o silêncio de uma floresta tranquila, mas o silêncio de uma sala vazia em um museu abandonado. A Terra torna-se um mausoléu geológico, uma cápsula do tempo preservando as ruínas de uma civilização que acreditava ser mestra do seu destino, mas que era, na verdade, apenas uma passageira em um carrossel cósmico. As cidades, se alguma estrutura ainda permanecer de pé na zona do crepúsculo, tornam-se monumentos à arrogância da permanência. Arranha-céus que foram projetados para resistir ao vento e à gravidade, agora são apenas
esqueletos de aço e vidro, observando um horizonte que nunca muda. Os satélites, privados de sua utilidade e de seus sinais de comando, caem um a um, estrelas cadentes artificiais, queimando na atmosfera moribunda, sem ninguém para fazer um desejo. Neste cenário de estagnação, percebemos uma verdade fundamental sobre o universo. A entropia, a tendência de todas as coisas para a desordem e o repouso, é a força dominante. A vida, a inteligência, a civilização, tudo isso é uma resistência temporária, uma anomalia energética que só é possível graças ao movimento. A rotação da Terra era o nosso batimento cardíaco planetário, a bomba que mantinha o sangue dos oceanos e o ar da atmosfera em circulação. Ao olharmos para este mundo parado do ponto de vista do espaço, não vemos mais a joia azul. Vemos um planeta bicolor, uma metade branca de gelo eterno e uma metade marrom de rocha calcinada, separadas por uma linha tênue de cinza. Parece um olho cego encarando o vazio. A Terra juntou-se às fileiras dos mundos mortos, como Mercúrio ou a nossa própria Lua, corpos celestes que se renderam à gravidade e ao atrito, que perderam a dança e aceitaram a quietude. A história da Terra parada é um lembrete solene de que a estabilidade é uma ilusão. O universo é dinâmico, violento e implacável. Nossa existência depende de um equilíbrio precário de forças, de uma velocidade angular precisa que nos mantém aquecidos, protegidos e vivos. Somos filhos do movimento. E assim, enquanto a Terra flutua silenciosa em sua órbita, agora apenas mais uma rocha inerte, girando ao redor de uma estrela indiferente, resta-nos a questão final, aquela que ecoa não no ar rarefeito deste novo mundo, mas na consciência de qualquer observador distante que testemunhe o fim da nossa era. Se o movimento é a essência da vida e a quietude é a face da morte, será que a nossa busca incessante por controle e permanência não é, em si mesma, uma luta contra a própria natureza do cosmos?